Ruído Branco, o filme original Netflix com direção de Noah Baumbach, esteve presente no Festival de Veneza deste ano, possivelmente deve receber alguma indicação para o Oscar. Não tenho tanta esperança. Enfim, Ruído Branco é a adaptação de um romance escrito por Don DeLillo e acompanha o professor universitário dos anos 80 e a sua família que lidam com questões do dia a dia e questões sobrenaturais enquanto precisam sobreviver a um acidente químico próximo da sua residência. Não poderia fechar o ano de 2022 sem acompanhar Ruído Branco, graças ao Noah Baumbach, ele que entregou a história de um casamento, um grande filme, e que trouxe essa expectativa para esse filme, que, poxa, Netflix não poderia lançar em um outro dia, não, tinha que ser na véspera da véspera, dia 30 de dezembro, mas enfim... Já conferi, já está finalizando o ano, boas festas para todos nós e vamos lá. Ruído Branco é um filme que o filme começa muito bem, trazendo diversos elementos confusos, desconexos, trazendo a atenção para dentro dessa trama. A história começa com o Don Tiro, um professor universitário, falando sobre o otimismo americano por meio da desgraça, por meio da pirotecnia, dos acidentes de carros retratados nos filmes norte-americanos. Enquanto a gente vê isso, nós também somos introduzidos a diversos outros elementos bem confusos. Nós vemos palestra e monólogos do personagem de Adam Driver sobre o Hitler, Don Tito falando sobre o Elvis, uma família normal falando, tendo diversas conversas do dia a dia, conversas extensas, longas, uma sobre a outra no meio da sala de jantar, um acidente químico acontece próximo da cidade, a fumaça negra que chama a atenção de todos os habitantes, inclusive as diversas teorias, as diversas indagações sobre do que se trata, é contagioso, não é, e inclusive até mesmo uma pílula que acontece, uma pílula que surge do meio do nada na sala de jantar, no meio da sala de jantar, por meio da mãe, da personagem da Greta Gerwig, que chama a atenção do público por meio da trama, que inclusive também chama a atenção para uma das personagens. Ruído Branco traz diversos elementos bem confusos, mas que chamam a atenção. Conforme a trama vai avançando, todos esses elementos começam a ganhar um pouco mais de contexto. Esse acidente químico faz com que todos os habitantes saiam de suas casas, corram para dentro dos seus carros e vão para a estrada em busca de refúgio, em busca de proteção. Um aglomerado de pessoas na estrada, acidentes de carros, uma confusão completa numa história, possivelmente se encaminhando para esse filme apocalíptico. Continua confuso, mas mesmo assim interessante. Quando lá pro finalzinho do segundo ato, terceiro ato, quando o diretor começa a revelar sobre as tramas, diálogos sobre o medo da morte em que há entre o personagem do Adam Driver e da Greta Gerwig, conversando sobre os seus medos, sobre os seus receios, um falando que ele prefere morrer primeiro, pois ele não sabe o que ele vai fazer se o parceiro, se o companheiro morrer primeiro, vai ficar sozinho no mundo, principalmente quando os filhos envelhecerem e forem cada um para suas casas, cada um cuidar das suas vidas. Também um pouco dessa questão do ninho vazio, o medo de ficar sozinho, o medo de morrer, todos esses medos, todos esses anseios do dia a dia comuns das pessoas começam a ganhar um pouco mais de forma, a busca por mecanismos para suprir essa dor, seja nas pessoas ao seu redor, ou seja até mesmo em medicamentos, em entorpecentes, em drogas. A trama assim começa a ganhar uma forma, começa a ganhar um corpo, mas continua todo um mistério no ar, toda uma expectativa do que vem pela frente, mas lá para o terceiro ato a trama se explica demais. No Baumbach ele perde um pouco a mão na própria trama mirabolante que estava tratando, revelando
explicando demais tudo que estava tratando dentro desse tema, fazendo o seu roteiro bem expositivo, prejudicando completamente a trama e até mesmo perdendo a graça no final da história, não levando muito do filme, os elementos do filme para fora do filme. Além de que também, com tudo isso, a gente mostra as próprias falhas do roteiro e também as falhas, as oportunidades perdidas do diretor em trazer essa história, os elementos da história, os elementos de doenças mentais, os elementos de crenças, comercialização das crenças, a própria dualidade das crenças, a hipocrisia de tudo isso, até mesmo as questões envolvendo a busca por aconchego, a busca por conforto, todos esses elementos, o diretor perde a oportunidade de atualizar tudo isso, atualizar toda essa trama para os dias atuais, principalmente, ao meu ver, pelas questões das doenças mentais, já que é muito relevante para os dias atuais. O diretor ficou muito mais preso ao material fonte, muito mais preso à obra original, por mais que eu não tenha lido. Creio que deva ser isso devido a essa falta de atualização, focado bem mais na construção desse mistério e na revelação lá para o finalzinho do filme, fazendo do Ruído Branco uma história bem morna, uma história bem ok e de certa forma um pouco decepcionante, já que tem todo o mistério logo no começo da trama. Em relação às atuações, Adam Driver, Greta Gerwig, eles são muito bons, eles são excelentes. Don Cheadle também, sejam em diálogos bem mais complexos, em planos sequências, planos longos, sobre questões complexas da vida, questões complexas sobre a realidade, e também questões bem simples, mas com uma certa complexidade, conversas com a sua esposa sobre os dilemas, sobre a normalidade, sobre os próprios filhos, briga do casal, conversa entre pais e filhos, mostrando o potencial, extraindo o máximo do potencial dos atores. Estamos sempre prestando atenção neles e eles conseguem mostrar o talento. Adam Driver, Greta Gerwig, até mesmo Don Cheadle, que por mais que ele pareça pouco. Já os elencos mais infantil, mais adolescente, são bem mais pontuais, tem toda uma trama bem mais pontual no meio de tudo isso, mas que também consegue trazer tudo aquilo que o roteiro precisa. No momento de trazer confusão em diversos diálogos rápidos, ágeis, trazendo essa confusão, mais a curiosidade sobre do que a história de fato está trazendo, até um pouco quando nós temos um diálogo um pouco mais calmo, mas mesmo assim diálogos mais pontuais, como por exemplo uma conversa sobre o que é aquele medicamento que a mãe está tomando, a briga por tentar descobrir a receita, a curiosidade sobre o que é aquela fumaça, o que está acontecendo na cidade, a evacuação, enfim, por mais que sejam mais pontuais, são para os pontos dos quais o roteiro pede, no qual a trama solicita. Ruído Branco começa com um grande filme, com uma grande trama, mas que se perde bastante na resolução de todo o seu conflito estabelecido no primeiro ato, trazendo uma exposição bem exagerada, perdendo assim a trama para si mesmo, em que inclusive expõe um pouco da falta de adaptação de uma obra, os problemas do diretor em adaptar uma obra de terceiro, uma obra do Don DeLillo, sendo que o filme História de Casamento e até mesmo The Marriage Família Não Se Escolhe são filmes originais criados pelo próprio Noah, e Ruído Branco não, é uma adaptação de um terceiro, então mostrando que ele tem uma capacidade maior em comandar uma própria obra, ele tem um domínio maior quando uma obra é criada por ele mesmo, mas agora quando é uma adaptação ele acaba perdendo um pouco e se permanecendo mais no material fonte. Bem, essa é minha crítica sobre Ruído Branco, um filme
um dos últimos filmes para fechar esse 2022. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima, pessoal. Bons filmes, feliz ano novo, boas festas. Tchau, tchau.